eu vou plantar a minha própria maconha, eu posso pedir um habeas corpus preventivo. Não, na verdade é assim, veja, não. não é questão de não. Porque Você se não, fosse, eu já ia procurar um advogado aí, pô. não, eu acho que mais importante que isso é a gente explicar o seguinte, veja, quando a gente fala assim, é legítimo você querer ter o direito de você plantar o que você vai fumar, poxa, eu tenho uma planta em casa, isso é legítimo do ponto de vista moral, do ponto de vista, é legítimo. Mas o que é importante a gente explicar? Por exemplo, quando você fala bem assim, eu quero fumar minha maconha, eu posso ir lá pedir para plantar, você tem que entender o seguinte, a primeira coisa é você se reconhecer como um usuário realmente terapêutico. Porque muitas vezes a pessoa fala bem assim, eu sou uso recreativo. É mesmo, é porque eu fumo maconha para dormir. E tem recreio no meio? Não, e como é que é recreativo? É terapêutico. Eu fumo para ficar bem. O bem-estar, ele é parte da saúde. Saúde não é só ausência de doença, por conceito da própria Organização Mundial da Saúde. Então, o que você tem que entender é o seguinte, vamos ver, olha, melhor o sujeito fazer uma triagem, por isso a avaliação, entendeu? Isso do ponto de vista de uso terapêutico, né? Se a gente fosse contemplar o direito da pessoa usar o que quer, não era nada disso, era plantar no quintal, que era como era antes, Sim. entendeu? Que aí veio toda essa pressão justamente para fazer o que estão fazendo, né? Dessa política de perseguição, mas o ideal era que a pessoa tivesse o direito de ter sua planta em casa e tal. Agora, se você quer fazer o uso otimizado, você fala, mas espera, eu fumo maconha. Beleza. É terapêutico ou é recreativo? Às vezes o limite disso é um documento, que é um laudo receituário. Só que esse documento, que é o laudo receituário, ele não é um documento tipo assim só para dizer, olha, você é terapêutico ou não. É porque quando você passa por uma avaliação, o que vai constar no laudo é a razão pela qual você usa. E lá você vai entender. Você vai dizer, nossa, eu nunca tinha parado para pensar mesmo, olha, quando eu usei maconha, eu parei demais de beber. Eu, com certeza. Eu parei muito de Eu não bebo há 5 anos. Entendeu? É isso que eu estou falando. Então, assim, você fala, eita, se não tivesse perguntado. Então, essa avaliação é interessante por quê? Porque o sujeito fica triado. Se você for uma pessoa que tem uma predisposição à esquizofrenia que seja identificada ali, aí o que acontece? Você vai na justiça e fala bem assim, o médico, entendeu? Tem um profissional dizendo que eu tenho indicação para usar. E aí tem toda a argumentação jurídica para dizer que tem fundamento você plantar, ao invés de você ter que comprar óleo. Mas assim, no Brasil hoje é restrito algumas coisas, né? Que, por exemplo, nos Estados Unidos você está estressado, você pode receitar. Mas no Brasil acho que não funciona bem assim, né? Tem que ser um CDI, é CID, né? CID. Tem alguns CIDs específicos, né? Por exemplo, você não pode utilizar, por exemplo, o CID de dependente químico de crack, que eu acho que é uma redução de danos, né? Sim. Fazer ele parar de usar crack e começar a usar maconha. Sim, exatamente. Isso pode. Aí outro CID não, tipo estresse, não. Não, veja, é isso que eu estou falando. Quando a pessoa passar por uma avaliação, você vai encontrar a razão pela qual a maconha está fazendo bem. Quando você for fazer aquela avaliação completa, você vai sair ali a razão pela qual vai sair. Aí a pessoa vai dizer, aí quando eu uso a maconha, ela faz isso, ela faz aquilo. Isso é legítimo. Isso é legítimo. A gente coloca no laudo, tipo assim, se você perguntar para mim, qual é o CID que hoje você indica o uso da maconha? Não existe uma restrição de CID. Não existe. Uma pessoa que chega doente, ela chega no... O que é uma doença? É uma perda do equilíbrio. Né? Você fala, seja um diagnóstico de doença física ou de saúde mental. O que está acontecendo ali? Um desequilíbrio. Então o que você vai fazer é tentar regular aquilo. Né? Mas que eu falo assim, mais em termos que está sendo aplicado hoje, assim, o que tu pode receitar. Sim, tipo, qualquer coisa. Exatamente assim, tipo, uma pessoa chega, você faz a triagem e vê se ele pode ou não, né? Pela resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 2113/2014, tem umas restrições de que só médico neurologista clínico, neurocirurgião e psiquiatra podem prescrever para epilepsia de difícil controle, CBD, não sei o que, é tanta restrição que... entendeu? Sendo que assim, o médico ele tem autonomia para prescrever de acordo com pelo próprio Código de Ética Médica, né? Ele tem autonomia, né, sobre a sua responsabilidade avaliando sempre o custo, o risco, o benefício, de ele indicar um determinado tratamento. Então, por exemplo, eu prescrevo a maconha para várias coisas. Se você perguntar qual é o fluxo maior de 10 doenças hoje que mais chegam ao consultório? Alzheimer, Parkinson,
Ansiedade e depressão, dor, autismo, epilepsia, insônia, doença autoimune e câncer. São as doenças que são mais tratáveis atualmente. Não, são as que mais chegam. Mais chegam, né? As que mais são tratáveis vai depender. Não, o que mais aparece, era isso que eu queria dizer. As mais prevalentes, né, são essas daí. E cada uma é o CDB, o THC, aí varia. Pronto, aí, tá vendo? Por isso que é importante a avaliação por causa disso. Porque às vezes você pega um paciente que tem, sei lá, fibromialgia, você fala, eu ouvi falar que THC é bom para dor, dá para o paciente com fibromialgia, mas você vai fazer a avaliação, você vai ver que ele vai dizer também, geralmente ela, né, a maioria são mulheres, inclusive. É uma coisa que afeta mais mulheres, né? Sim, 9:1 a proporção. Mas tem homens, evidentemente, né, com fibromialgia. E aí você vai dizer, vou dar THC que eu vi que é bom para dor, mas tem ansiedade também, então tem que ter um CBD ali. Aí você vai, depois que você faz aquela avaliação toda, você vai entender qual que é a fórmula que vai ser passada. E a pessoa achar porque tem fibromialgia que vai fumar um e vai dar certo, não é bem o caminho, né? Porque cada maconha, como a gente falou, né? Tem uma concentração que pode... Não, é aquilo, tipo assim, quem sou eu para dizer para a pessoa que se alivia com a maconha, que não fume para aliviar sua dor de fibromialgia, né? O que eu tenho a dizer é o seguinte, isso é uma forma, só que a forma ideal é que você passe por uma avaliação. São duas coisas para o tratamento ser ideal, para o uso ser ideal. É que você passe por uma avaliação e que você saiba o que está usando. E aí o autocultivo ele entra como um pedido, por exemplo, justamente nesse sentido, de dizer bem assim, com o autocultivo eu sei qual é o que eu estou plantando, o que está sendo cuidado, qual é o tipo de solo. É verdade. Entendeu? A gente tem bastante coisa para seguir aí, né, mano? Tipo, é uma batalha de uma planta que está sendo só... Eu achei um dos pontos que eu acho muito bom dessa PL, né? Do PL. Do PL é justamente a liberação também do uso industrial, que tem infinitas milhões de coisas que dá para fazer e que eu acho que vai ajudar muito aí quebrando esse preconceito da falta de conhecimento. Uma história disso. Porque quando tu tiver com a camisa, tu for na loja e tiver